A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Atirou, é gol! Além das quatro linhas. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Gabriel Guerra e começa agora mais um Universidade 93,7. Olá, ouvintes, eu sou André Dervish e também estarei com vocês no programa de hoje. A música que a gente escutou no começo desse programa é só mais uma das várias feitas no Brasil que fazem referência ao futebol. Também não é por acaso que dizem que a arte imita a vida, até porque o futebol é um dos esportes mais praticados e consumidos no Brasil. E no único país pentacampeão mundial, é difícil falar do dia a dia do brasileiro sem considerar o futebol. Pois é, aquela história de país do futebol existe, mas algumas pesquisas já indicam que o cenário está mudando. A última pesquisa Datafolha sobre esse tema, lançada durante a Copa passada, em 2018, mostrou que o desinteresse do brasileiro pelo futebol cresceu nos últimos anos. Naquele ano, quando aconteceu a última Copa do Mundo, sediada na Rússia, 41% dos entrevistados disseram não ter interesse no futebol. Aqueles com grande interesse eram apenas 26%. Mas esse panorama muda quando a gente dá uma olhada na internet. Uma pesquisa do Cantar Ibope mostrou que 68% dos brasileiros conectados à internet acompanham o futebol. E talvez o nosso ouvinte que não seja tão chegado no esporte possa ajudar a aumentar essa estatística ainda neste ano. Pois é, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro acontece mais uma edição da Copa do Mundo. É a 21ª edição do evento, que contou com a participação do Brasil em todos os seus anos. Isso quer dizer que a gente vai ter aquela tradição de rua pintada, feriado, festa e tudo mais. E junto com tudo isso também vem aquela discussão. O futebol importa ou é só mais uma forma de alienação na sociedade? Por isso, hoje, aqui na Universidade 93,7, a gente traz para você um programa especial que debate o futebol. Mas calma, esse programa não é apenas sobre futebol. Aqui vamos conversar sobre o impacto que esse esporte tem na sociedade. E também sobre a relação que o futebol tem com a vida do brasileiro, sobre a participação da política nesse esporte e o lado corporativo e econômico que ele apresenta. Por isso que, para aqueles que não gostam de programas esportivos, pode ficar tranquilo, que hoje não vai ser um debate sobre os resultados dos jogos no último final de semana. Isso mesmo, aqui vamos falar sobre futebol fora das quatro linhas. Então bota a chuteira para jogo porque o juiz já apitou e foi dado início ao programa de hoje. Esse é o segundo episódio do debate sobre futebol e sociedade. O programa anterior já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. No próximo bloco do programa, vamos falar sobre futebol e política. Atirou, é gol! Política. Além da Copa do Mundo, 2022 também traz outro evento importante para o Brasil. Em outubro teremos eleições presidenciais e, assim como a esperança para a Copa, o país também encontra-se polarizado no cenário pré-eleições. E neste momento alguns devem estar se perguntando, por que estão falando de política em um programa de futebol? Há quem diga que futebol e política não se relacionam. Porém, a nossa repórter Maria Luísa Bassan preparou uma matéria especial para falar sobre como os movimentos políticos aparecem nesse universo do futebol. Vamos ouvir. Em 24 de junho, as torcidas organizadas do Vasco, time de futebol do Rio de Janeiro, lançaram um manifesto pela causa LGBTQIA+. A ação fez parte do posicionamento do clube em apoio ao Mês do Orgulho, celebrado em junho. A data é uma forma de conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. O documento assinado pelas torcidas aponta que a luta contra a homofobia e a transfobia é uma das causas que se mantiveram invisíveis por tempo demais. Ele encerra dizendo que, abre aspas, se o futebol é um vetor de mudança da sociedade, a torcida do Vasco decide por se posicionar mais uma vez em favor do respeito, igualdade e diversidade. Fecha aspas.
Além disso, no mesmo dia 24, em partida contra o Operário pela Série B do Campeonato Brasileiro, as torcidas fizeram uma celebração pelo mês do orgulho com fogos de artifício e bandeiras. Essa não foi a única manifestação de torcidas de futebol que movimentou debates sobre temas políticos nos últimos anos. Algumas delas não começaram nas arquibancadas, mas ganharam força nas ruas. Desde 2014, as torcidas antifascistas têm aparecido como forma de manifestação contrária ao crescimento da direita e de figuras políticas. Elas utilizam a mobilização do futebol para promover debates sobre temas sociais e políticos, como a homofobia, o racismo e o fascismo. No dia 31 de maio de 2020, as torcidas antifascistas do Corinthians, Santos e Palmeiras movimentaram um ato em defesa da democracia na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato foi em protesto às manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, que pediam um fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. A mobilização se estendeu ao território nacional e incluiu torcidas como a Resistência Alvinegra, do Clube Atlético Mineiro. Criado em 2019, o grupo surgiu como forma de manifestação do campo progressista. O presidente da Resistência Alvinegra, Rodolfo Ramos, explica o posicionamento da torcida. O que diferencia a gente das outras é porque a gente não atua só dentro do estádio, a gente também atua fora do estádio, que é questão de protesto, ações sociais, né, que já envolve o campo contra o governo. Então ela não se restringe a ficar só dentro do estádio, ela atua também fora do estádio com a nossa ideologia de esquerda. No Brasil, temos a atuação do Regulamento Geral das Competições, o RGC, e o Estatuto do Torcedor, uma lei federal. Eles têm o objetivo de estabelecer a organização do esporte de forma transparente, segura, limpa e justa, entre torcida e instituições. O artigo 67A do RGC de 2020 diz que os clubes são responsáveis por qualquer conduta imprópria dos torcedores, incluindo a exibição de slogans ofensivos ou com conteúdo político. Rodolfo Ramos aponta que o posicionamento da Resistência Alvinegra é ideológico e não partidário. E sobre o nosso viés ideológico, a gente está ali respeitando o estatuto do torcedor. Então a gente não leva nada com cunho político, né, explícito para dentro do estádio, até porque isso pode gerar uma multa para o clube. A gente não leva faixa de político. Na verdade, a gente nem mistura política e futebol dentro da arquibancada. A gente atua no campo político fora das arquibancadas, né? A gente atua nas ruas com isso. Dentro do estádio, a nossa pauta é em torno do futebol, que aí já envolve o racismo, o preconceito, a homofobia, a discriminação. Mas hoje em dia, quando fala, vocês estão misturando política e futebol, aí a gente já sabe bem como responder isso à altura, né? A política, ela tá no futebol, ela tá onde qualquer lugar da sociedade tem política. Eu sou a repórter Maria Luísa Bassan para o Universidade 93,7. Muitas vezes futebol e política se misturam sim, o que pode acontecer de vários jeitos para além da participação da torcida. Só para o nosso ouvinte ter ideia, durante a ditadura militar, o envolvimento foi tão claro que o próprio treinador da seleção brasileira, na época o João Saldanha, reclamou da intervenção do presidente Médici no futebol. Eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério, eu organizo meu time. Essa relação e esse envolvimento entre clubes e seleções com questões políticas tem que ter limite? Então, a pergunta é boa. Na realidade, assim, eu sou contra qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão. Só que a gente também precisa entender que as competições, elas têm regulamentos. Então, se você se manifesta e tudo aquilo está dentro do regulamento, eu não vejo problema algum. O problema eu vejo quando você fere o regulamento, né? E com relação à liberdade de expressão, eu acho que aí o que a gente tem que entender é que ela pode ser de direita ou de esquerda e ela tem que ser respeitada, né? Porque viver é um ato político e as pessoas não precisam ter o mesmo pensamento sobre as coisas. Muito embora eu não concorde com alguns pensamentos, mas, né, quando a gente fala de liberdade, quer dizer, muitas vezes se censura alguma coisa, mas aí vai um atleta, e veja, não estou defendendo o indefensável, mas vem um atleta como o Felipe Melo, externo apoio ao Jair Bolsonaro, cai o mundo em cima dele. Ele tem um direito de dizer em que ele vai votar, muito embora eu discorde do voto dele, né? Então, você de uma certa forma respeitando,
E essa utilização política que acontecia... Na realidade, o esporte ele passou um período desde a Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, que o esporte em todo o mundo ele era utilizado politicamente. Né? Ele não era tão utilizado economicamente, mas era utilizado politicamente. Por quê? Porque a antiga União Soviética e Estados Unidos estarem no topo de medalhas dos Jogos Olímpicos significava uma supremacia ideológica em todo o mundo. Então, era um momento de uma utilização muito política do esporte. Hoje eu acho que a utilização, e não estou dizendo que acho isso legal, bacana, etc., mas a utilização econômica do esporte diluiu um pouco essa utilização política, né? Mas eu diria para você que, respeitando o regulamento das competições e a legislação do país, ou etc. e tal, eu não vejo nenhum problema das torcidas se manifestarem ou até de atletas se manifestarem. No caso de atleta especificamente, eu acho que o atleta só tem que ter uma coisa em mente, né? Que a manifestação pode ter consequências positivas, negativas, etc. O resto, para mim, está tudo certo, está tudo dentro da liberdade de expressão, respeitando-se, né, a legislação esportiva e a legislação do país, por exemplo. Sim, e Caio, na reportagem a gente viu que o próprio integrante da torcida Atlético Mineiro, ele se policia com relação à questão do estatuto, de temer até alguma punição para o clube. Deve haver, de fato, essa restrição, essa regra do jogo, para o que se fala nas arquibancadas. É claro que isso pode ir para um lado mais negativo, mas algumas manifestações podem estar sendo coibidas com esse limite que o próprio integrante da torcida relatou? No caso, a gente teve um caso muito emblemático, né, que foi aquele jogo Santos e Grêmio, né, na Arena do Grêmio, que o Grêmio foi inclusive eliminado da competição por conta dos xingamentos, das vaias, insultos racistas dirigidos ao goleiro Aranha do Santos naquela época, né? Desde então a gente vê que existe um movimento em torno, né, da punição para o clube, né, por atos da sua torcida, né? Então isso que é uma coisa que tem que ser pensada, né? Eu acho que quando o Ari fala que respeita as manifestações de direita e esquerda, eu concordo, mas sempre respeitando também o limite dos direitos humanos, lógico, né? Não dá para... Isso é fundamental. Deixa eu deixar claro também que existem umas questões, desculpa, Caio, que são de senso comum, né? Que ofendem as pessoas, então tudo dentro dessa... Pensando que tem diversos públicos assistindo aquele esporte, né? E no mundo todo, né? Então, acho que é bom também pontuar isso, porque muitas vezes no caso de racismo, a gente está falando de esquerda ou direita, a gente está falando de ser humano. Um crime mesmo, né? Que está sendo cometido, né? A gente viu isso na Libertadores agora, acontece de maneira recorrente, né? Acho que o Boca Juniors enfrentou o Corinthians 4 vezes, né? E não conseguiu, em nenhuma delas, ter uma punição de fato que fizesse a torcida parar com os insultos racistas, com as imitações de macaco que estavam sendo feitas e continuaram sendo feitas até o final, né? Então, eu acho que, sim, é o caso de se pensar nesse tipo de ação, né? E punir exemplarmente no caso. Agora, quando a gente fala de estatuto, né, do torcedor, acho que muitas vezes o estatuto, que, né, como ele foi aprovado e criado aqui no Brasil, ele caminhou muito mais para um lado de direito do consumidor do que para o lado de direito do torcedor mesmo. Porque quando a gente olha para os estádios de futebol hoje em dia, qual é o direito que o torcedor tem? Né? Ele tem o direito de comprar ingresso e tirar no lugar dele, tá bom. Mas e o torcedor que quer fazer a festa? Que quer levar o rojão, que quer levar o papel higiênico, que quer levar bandeirão? Esse torcedor pode assistir o jogo ainda? Eu acho que isso cada vez mais vai faltando nos estádios, né? Uma coisa que eu sinto muita falta, né? Eu vejo que o Ministério Público de São Paulo, principalmente, ele tem, né, bastante pressão, né, contra a festa das torcidas. Eu acho que os torcedores, né, criou-se um tipo ideal de torcedor, que é o torcedor que vai bonitinho com a sua família, que assiste o jogo, etc. Mas o estádio, de certa maneira, tem que ser aberto para todos, né? Lógico, não é para o cara ir lá criar problema, confusão, brigas, a gente está falando disso, né? Mas acho que muito do que acontecia com a festa, né, foi retirado, né, com base no próprio estatuto, né, com base numa questão de consumo. Olha, essa bandeira vai atrapalhar a visão, né, então não dá para colocar a bandeira aqui, né? E eu acho que esse é o ingrediente da nossa cultura, da cultura do futebol sul-americano, principalmente, né? Quando a gente vê uma competição como a Libertadores, a gente vê os jogos, né? Mas acho que o principal espetáculo da Libertadores são as torcidas, né? Quando a gente está falando de UEFA, a gente quer ver aquele futebol maravilhoso, né? Espetacular. Mas quando a gente está falando de Libertadores, acho que é um componente essencial. E ainda quando você tira, né, a final da Libertadores, né, do jogo fora e do jogo em casa e leva para um campo neutro, né? Você está dando mais um passo na direção contrária, né? Ou seja, vamos levar para um campo neutro, quem vai acessar,
né? Esse jogo são as pessoas que têm mais dinheiro, que podem viajar, né? Um ou outro integrante de torcida organizada, direção, né? Então, isso é uma questão a se considerar. Por outro lado, eu vejo que as torcidas, né? E frações das torcidas, né? Porque as torcidas hoje em dia são bem diversas, principalmente dos grandes clubes, né? Elas encontraram uma maneira de criar, né, organizações para protestar, para pautar pelos seus direitos, que, voltando lá naquela pergunta do começo, né, parece, de certa maneira, superar um pouquinho a questão da alienação, né? Então, em vez de deixar o futebol como um campo alienante, não, vamos disputar, vamos lutar dentro do futebol, né, pelas nossas causas, mas no futebol, não considerando ele apenas como um ingrediente de alienação. Para complementar a discussão neste bloco, temos aqui um depoimento do Maurício Costa, que é professor, geógrafo e fundador da Rede Emancipa, voltada à educação popular. Em 2013, o Maurício participou dos protestos contra a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele conta que o seu envolvimento começou graças às pautas do movimento Passe Livre, que defendia um transporte público sem tarifas. Mas não foi só isso. Desde 2011, o Maurício desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre a relação da Copa do Mundo com as cidades. No fim das contas, essas duas coisas, Copa do Mundo e acesso ao transporte, acabaram se misturando naqueles protestos de 2013. Confira o depoimento dele. A gente esteve envolvido muito desde o princípio, também era parte de um coletivo chamado Juntos, que era um coletivo de juventude, que tinha muita ligação com o PSOL, com um partido que eu também sou fundador e que fui presidente na época. Então, no fim das contas, esse perfil de militância foi um perfil que ajudou, que colaborou para que eu tivesse também envolvido com o debate sobre a Copa. Porque o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014 no ano de 2007. E como vocês lembram, estava eclodindo naquele ano de 2007 também uma crise profunda, né? Uma das maiores crises dos nossos tempos, das crises econômicas dos nossos tempos, que era a chamada crise do subprime, a crise urbana, a crise das hipotecas a partir dos Estados Unidos. Bom, embora essa crise tenha atingido muito fortemente as principais economias do mundo, as economias ditas economias emergentes ou economias periféricas acabaram não tendo o mesmo impacto, né? Então, o discurso de realização da Copa do Mundo no Brasil, ele foi coincidente com um período onde os países que estavam acostumados a receber os mega-eventos no mundo inteiro, né, que são os países, as principais economias, não tinham condições ou tinham protestos muito fortes contra a realização desses mega-eventos em momentos onde a economia tinha muitas demandas. Então, que de uma certa forma, a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas nesses países periféricos era uma forma de exportação das crises dos países centrais para esses países periféricos, né? Então, o discurso que foi feito foi um discurso de que o Brasil estava entrando num novo momento e que esse novo momento, que os impactos e o legado que os mega-eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio de Janeiro iam deixar para o país iam ser impactos muito grandes. Mas o fato é que a crise também chegou ao Brasil. As mudanças estruturais que pareciam ser parte de um discurso onde se envolviam os mega-eventos não foram vistas, né? Então, houve uma expansão do consumo, mas as cidades, por exemplo, ficaram cheias de automóveis, de motos, mas ainda assim com transporte público muito precário, com serviços públicos muito precários, com a saúde, educação e políticas públicas todas devendo, vamos dizer assim, para aquele discurso, e ao mesmo tempo em um contexto de mobilizações, de greves no Brasil, mas também de mobilizações por todo o mundo, né? Olha, o futebol hoje ele segue sendo um veículo de expressão de emoções, de expressão de simbolismos, de sentimentos muito forte. E não por acaso existe todo um mercado envolvido em relação a isso para se apropriar de algo que é muito, muito forte, muito significativo para a população, né? Não é por acaso que o futebol tem um mercado muito grande, é porque ele envolve muito as pessoas no que ele produz, em como são as coisas. É um mercado de enormes proporções, é um mercado que mexe com o comércio de pessoas, de jogadores, de profissionais de diversas áreas diferentes, que mexe com a mídia de grande proporção mundial, com a mídia corporativa mundial. O futebol, aqui no Brasil em especial,
ele é um esporte muito popular. Ele, há muito tempo, é um esporte que se popularizou a partir das várzeas, muito ligado à compleição urbana das principais cidades do país, né? As festas que se organizavam em torno dos times de futebol, os almoços de domingo, o samba, a cultura popular se desenvolvia em torno dos clubes de várzea e em torno da organização do futebol. Isso, com o passar do tempo, foi sendo apropriado e foi sendo transformado em mercadoria, né? Então, de participante, a comunidade passou a ser espectadora. Então, virou um grande negócio para as TVs. Hoje, talvez seja o maior negócio do mundo, a Copa do Mundo, o maior evento, né? Com maior rede de transmissão mundial. Você vê o outro lado disso, né? Que é, enfim, a maior parte dos jogadores do mundo são trabalhadores completamente precarizados. A dificuldade de desenvolver o futebol, esse mais popular e de várzea, é cada vez maior. Enfim, são elementos associados e que concorrem para essa ideia de que o futebol é um grande negócio e que precisa ter uma organização compatível com isso. E aí por aí entra a Copa do Mundo e por aí entra a FIFA também como organizadora desses eventos. Caio, como a gente pôde ouvir agora no depoimento do Maurício, a Copa do Mundo é um grande evento e envolve toda uma estrutura para acontecer, né? A realização desses eventos pode fazer mais pelo contexto social e político desses países onde eles acontecem? Acho que o professor ali também já mencionou isso antes, né? Eu acho que no formato como as coisas estão caminhando hoje, né? Nessa direção, com esse modelo de confederações, né? De interesses econômicos sendo prioritários, né? Inclusive na escolha do país sede, né? Quando a gente olha para os últimos países que, né, foram escolhidos, a Rússia está entre eles, né? África do Sul, Brasil, então a gente vê um deslocamento, de certa maneira, para países talvez que tenham mais interesse político em receber esses eventos, né? E também países que vão gerar bastante receita no sentido de empreiteiras, de construções, né? E tem o interesse, logicamente, das organizações por trás disso, né? Então, quando a gente olha para a Copa do Mundo, a gente vê um potencial econômico extraordinário, né, cada vez maior. Se a gente pegar, né, 50, 60 anos atrás, quanto se gerava de lucro uma Copa do Mundo e quanto se gera hoje. Só que, nesse mesmo campo, a gente tem que pensar na questão social. Né? O que a Copa do Mundo pode fazer pela sociedade? Quando a gente olha para a Copa do Brasil, né, não digo que o problema seja a Copa do Mundo ser realizada no Brasil, né, mas para quem que ela foi realizada, né? Por que ela foi realizada, né? Então, toda a articulação política, institucional que foi ali colocada naquele momento, né? Ela colocou em dúvida mesmo. Para que se realizar uma Copa nesse sentido, né? Para que todo esse investimento público, né, nesse bem, né? Sendo que, na verdade, a grande coroação dessa Copa do Mundo, né, foi um 7-1 que o Brasil acabou levando, né? E logo depois, imbricado ali com vários eventos políticos, né? O próprio impeachment da Dilma, né? O enfraquecimento do PT depois de quase 13 anos no poder, né? Então a gente tem também olhando para as Copas do Mundo, né, no Brasil, um potencial muito grande, né, de reverberar na política, de reverberar na economia, na própria questão desse otimismo nacional ou de um pessimismo. Então a gente vê nesse sentido o que aconteceu com essa Copa de 2014. Agora o que vai acontecer nessa próxima Copa a gente não sabe, né? Mas acho que a questão de relação com as eleições, né, se vai ter mesmo eleição, se não vai, se vai ser adiado, se não vai, todo essa nuvem aí que está se aproximando, a gente vai ver como isso vai se desenrolar e na relação com a Copa do Mundo também. Sim, e Ari, nessa primeira parte da resposta que o Caio deu sobre essas confederações e os eventos, eles que movimentam muito dinheiro, destinarem esse dinheiro ou esses esforços para outros propósitos, é uma realidade possível ou ainda é algo distante que a gente ainda não pode vislumbrar nos próximos anos? Então, acho que depende da entidade, né, da entidade esportiva. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele já percebeu que esses mega eventos, na forma como são organizados, não funcionam. Então, e aí a gente precisa ver se na prática isso vai se concretizar, são só ações de marketing, né? O COI veio com uma agenda 2020, pensando na sustentabilidade dos eventos, em enxugar um pouco mais esses eventos, fazer esses eventos mais, né, menos impactantes do ponto de vista daquilo que se exige do país sede. Por quê? Porque também uma série de países, principalmente países de primeiro mundo, com questões sociais mais evidentes, passaram a se desinteressar por esse tipo de evento,
né? E aí foram para países mais periféricos. Agora, uma instituição como a FIFA, o que a gente vê, pelo menos hoje, é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, o COI está falando em enxugar um pouco os jogos do ponto de vista, reaproveitar estruturas que foram lá do Japão, né, para Paris agora, para diminuir um pouco os gastos que envolvem esse tipo de evento. Outras modalidades esportivas, como skate, Então, o COI é uma entidade mais antenada com aquilo que acontece na sociedade, muito embora ainda tenha algumas ressalvas ali. Mas, né, você tem, por exemplo, eventos como os Jogos Olímpicos numa cidade como Barcelona, onde Barcelona soube usar aquilo para revitalizar a cidade, né, e tornar a cidade mais interessante, coisa que a gente não soube fazer aqui, né? Agora, a FIFA, por exemplo, você vê sinais de um caminho diferente. Quer dizer, ao invés de reduzir o evento, estão querendo aumentar o número de seleções. Tanto que as Copas do Mundo, daqui para frente, você já começa a ver elas sendo organizadas não só por um único país. A próxima vai ser México, Canadá e Estados Unidos. Quer dizer, para dar... Ou seja, o evento continua crescendo, que, na minha opinião, vai um pouco na contramão disso tudo, que é o caso aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente teve 12 estádios, a gente teve estádio construído em Manaus, no Amazonas, onde você quase não tem futebol, né? Então veja, o caderno de encargos da FIFA para você organizar uma Copa do Mundo, ele é muito pesado para o país sede. E a FIFA vai lá, monta a sua estrutura e leva toda a arrecadação, e o prejuízo é de quem está organizando. Então, assim, diria para você, para responder mais diretamente a sua pergunta, que depende da entidade. Existem entidades esportivas que estão mais suscetíveis a questões como sustentabilidade, como, né, que legado vai ficar para o país sede, e existem outras que não são nem um pouco sensíveis a isso, né? Mas eu quero acreditar que cada vez mais existirão uma quantidade menor de países dispostas a organizar tal tipo de competição. Então essas competições, elas vão ter que mudar o seu formato. E com essa resposta encerramos o nosso segundo bloco, que aborda a relação entre futebol e política. Na terceira e última parte do programa, vamos falar sobre futebol e economia. Eu sou o Gabriel Guerra e você está ouvindo o Universidade 93,7. A gente continua esse debate sobre futebol e sociedade na semana que vem. Ari e Caio, muito obrigado pela participação de vocês nesse debate sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos do futebol. O Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a coordenação de Bruno Militão e produção de Marina Caiado. As reportagens foram feitas por Luana Benedito, Maria Luísa Bassan e Marina Caiado. A apresentação foi de André Deviche e Gabriel Guerra. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.